Olá, queridos pais, bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Nós vamos continuar com o nosso programa Mais Vida, Menos Tela. E hoje quero conversar com vocês sobre os riscos de criarmos as nossas crianças totalmente desconectadas da natureza e vamos conhecer um pouco sobre um conceito de TDN. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. E gostaria também de entender junto com vocês como proporcionar uma vida mais saudável para as nossas crianças com menos uso de telas. Eu sou a professora Marta Esteves, tenho 40 anos de profissão, sou pedagoga com mestrado em educação e nos últimos 9 anos eu atuei como secretária de educação do meu município e pude ampliar o meu olhar para a importância do desenvolvimento da primeira infância e principalmente de todo o cuidado que essa fase da vida, esse segmento da educação, que é a educação infantil, todo o cuidado que ela emana e que ela exige de pais e de professores. Nesse nosso programa, hoje nós vamos conversar sobre o transtorno de déficit de natureza, que é o TDN. TDN não é um termo médico, a exemplo do TDA e do TDAH. É um termo criado por um jornalista norte-americano, autor de um livro, que eu vou falar sobre esse livro. E ainda antes de eu me aprofundar no tema, eu queria dizer que aproximar as nossas crianças da natureza é uma ótima maneira de proporcionar a elas uma vida mais saudável, afastando-as de doenças como pressão alta, diabetes, obesidade, além de dar a elas a possibilidade de se afastarem das telas. Desde que eu comecei a estudar sobre esse assunto, várias famílias já me relataram que aproximar os seus filhos da natureza faz com que eles fiquem mais calmos, menos irritados, mais felizes até. E, no entanto, há pessoas que temem esse contato com a natureza seja algo arriscado. Adultos totalmente avessos ao risco passam essa condição de não querer correr nenhum tipo de risco para as crianças que convivem com ela. Apesar de realmente, vamos imaginar, nós vamos brincar com as nossas crianças na natureza. Há risco? Claro que há. O risco está em toda parte. Há um risco de cair um avião sobre a minha cabeça aqui, ou na cabeça de qualquer um de vocês que estão me ouvindo. O perigo está por toda parte, como diria a música do Guilherme Arantes, né? Mas os riscos, ao brincarmos com as nossas crianças na natureza, eles são contornáveis, desde que haja a supervisão de um adulto e uma supervisão prévia do espaço em que eles vão brincar. Por exemplo, há um lugar que tem água e que a criança possa acessar essa água com facilidade, um rio, uma lagoa, uma piscina? Se sim, claro que ou um adulto tem que estar o tempo todo com ela, ou esse local com água não pode estar acessível, pode estar próximo, mas que impeça a criança de estar neles, desde que não tenha um adulto. Então, assim, os riscos existem, é claro que existem, mas eles têm que ser minimizados, pelo menos mapeados. E o benefício que a criança vai ter em estar em contato com a natureza é muito mais benéfico para ela, é muito melhor para a vida dela do que viver uma vida enclausurada, muito no quarto, muito em frente às telas. E o importante é frisar também que, vamos imaginar, vamos fazer um passeio em família nesse final de semana, vamos todos brincar na natureza. Aí vão todas as crianças e ficam o tempo todo à sombra no celular. Às vezes até os adultos também, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Até quando as crianças estão juntas, elas estão isoladas. Experimente verificar um intervalo de uma escola, o recreio das crianças. Boa parte das escolas que permitem o uso constante do celular, as crianças ficam durante o intervalo sentadas umas ao lado das outras, com o celular, cada um no seu mundinho à parte ali, mesmo estando fisicamente todas juntas. E esse contato com a natureza é tão importante de ser promovido, de ser possibilitado, oportunizado para a criança, e o quanto antes, você puder ir hoje, amanhã, já começar. Quem não faz isso, começa a pensar nessa possibilidade de oferecer isso o quanto antes para a criança. Eu não estou falando de uma visita esporádica, eu estou falando de visita, de vivências ao ar livre, vivências junto à natureza. E quanto mais acontecerem e mais cedo acontecerem, melhor para elas. Mas então vamos voltar ao que eu falei no início, né? O que é o TDN? Mas antes ainda vou dar mais um passo atrás, antes de falar de TDN,
nós vamos falar de 2 transtornos já conhecidos da maioria de nós adultos, sejamos pais, mães, professores, quem quer que seja. Se não sabe exatamente o que é, pelo menos já ouviu falar. O TDA e o TDAH. O TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, muitos de nós já ouviram falar, é uma síndrome onde as características principais são a desatenção da criança e a dificuldade em se concentrar. Essa condição costuma aparecer na infância, dificulta muito a vida social da criança, mas pode acompanhá-la durante a vida toda. A criança geralmente tem uma inquietação além do normal que interfere na sua vida e tem uma dificuldade muito grande dele ser diagnosticado. Vamos dizer que é um distúrbio, um transtorno relativamente novo, porque antes não existia diagnóstico para isso. E basicamente a criança tem uma atenção muito grande, uma dificuldade muito grande em manter a atenção e o foco em uma única atividade. Aquela criança que começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, começa a fazer outra, não presta atenção em detalhes. Se ela tiver que montar um quebra-cabeça, ou fazer algum jogo, alguma atividade que tenha detalhes, ela não consegue se fixar em detalhes. Não dá atenção, geralmente, quando as pessoas lhe dirigem a palavra. Se alguém já conhece, convive com uma criança, sabe que você fala com ela, parece que você não falou com ela, porque ela normalmente dá atenção quando lhe dirigem a palavra. E tem uma dificuldade muito grande em se organizar e administrar o seu tempo. Não conseguem executar atividades que exigem um esforço mental prolongado, aí geralmente elas vão ter dificuldade de leitura, porque a leitura requer atenção, requer concentração, requer um esforço relativamente prolongado. Elas têm facilidades em perder objetos, são geralmente muito dispersivas, muito distraídas, esquecem as palavras que estão falando, por exemplo, no meio de uma frase. Vou dar um exemplo. Eu fui brincar com meu amigo ontem e brincamos não sabe, não é que ela não sabe, ela não consegue desenvolver um raciocínio até o final. Isso é o TDA, transtorno de déficit de atenção. Aí existe um outro transtorno, talvez mais conhecido e mais comum, que é o TDAH, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De causas genéticas, aparece geralmente na infância e tem os sintomas de desatenção, inquietude, impulsividade, a dificuldade em permanecer parado ou sentado por um período, uma constante agitação com movimentos repetitivos, ou fica batendo a mão, batendo o pé, mexendo no cabelo. Já viram criança que tem mania de ficar fazendo assim no cabelo, né? Dificuldade de fazer atividades mais tranquilas, de novo, a leitura é realmente, né, uma dificuldade extrema. Fala em excesso e interrompe as pessoas, tem muita dificuldade de aguardar a sua vez, age de maneira impulsiva e até agressiva. Ocorre em crianças, de 3 a 5% das crianças, e geralmente leva à medicalização. A medicação mais conhecida para o TDAH é o metilfenidato, ou a mais conhecida de muitos de nós, pais e professores, a Ritalina. E essa Ritalina, eu já vivenciei isso, ela é geralmente indicada em excesso, né? Muitas vezes indiscriminadamente. Eu já vi situação de sala de aula 10 crianças tomarem Ritalina. E aí, lendo este livro, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele traz um dado, o autor, que num período de 5 anos, não é nos últimos 5 anos, mas num período X de 5 anos, houve um aumento de 600% de prescrição de Ritalina nos Estados Unidos, né? Trazido aqui pelo autor do livro. Então, as principais diferenças entre o TDA e o TDAH. Enquanto o TDA se caracteriza pela desatenção, pela falta de foco e de concentração, o TDAH ele se caracteriza, né, é marcado pela hiperatividade, tanto física quanto mental. Se interessou por esse assunto e acha que pode ter um filho que tem um desses 2 transtornos, ou um quadro parecido com esse, é interessante que procure um psicólogo, um neuropediatra, merece uma visita a um desses profissionais. O meu objetivo aqui é falar de um outro transtorno, que é o transtorno de déficit da natureza, que é um termo criado, né, para se referir
ao fenômeno do total distanciamento da criança da natureza. Não é um termo médico, nem um termo científico e nem clínico. Embora ele não seja um termo médico, né, o próprio autor do livro que fala disso, ele afirma que esse termo pode estar associado ao outro. O transtorno de déficit de natureza pode estar associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse termo, então, foi criado pelo jornalista norte-americano Richard Louv, autor deste livro aqui, A Última Criança na Natureza. Inclusive na capa do livro ele fala, né? Ele já cita o transtorno de déficit de natureza já desde a capa. Essa capa é interessante porque dá a impressão que ela está de cabeça para baixo, né? Na verdade ela está, a criança está de cabeça para baixo, que mostra uma criança sendo feliz, brincando na natureza, por isso que ela está de cabeça para baixo, porque ela está pendurada numa árvore. E o que o autor traz aqui, né? Que quanto mais a criança tiver contato com a natureza, maior será a sua criatividade, a sua empatia, a sua sensibilidade, o seu sentimento de pertencimento, ele pertence a um universo maior do que o seu quarto, a sua capacidade de interação, iniciativa e autocontrole melhoram, aumentam, a sua capacidade de resolver problemas e tomar decisões também é bastante impactada pelo contato com a natureza. O contato com a natureza leva a criança ao desenvolvimento integral. Então, todos esses aspectos que eu citei, empatia, criatividade, tomada de decisões, todos eles vão fazendo com que a criança se desenvolva de maneira integral. E um outro benefício absurdo trazido pelo contato da criança com a natureza é a redução da medicalização. Olha como as coisas estão conectadas. Então, o TDAH, que é a hiperatividade, a criança que não se conecta com a natureza, esse TDN, citado pelo jornalista, vai aumentando, vai piorando ainda a situação de TDAH, e ao passo que se a criança conviver bastante com a natureza, reduz inclusive a medicalização por conta de outros problemas causados na infância, inclusive o próprio TDAH. Outro benefício desse contato da criança com a natureza é que diminui a sua ansiedade, o seu estresse. Geralmente a criança, quando brinca, né, livremente, por horas seguidas junto à natureza, ela se cansa, então a criança fica bastante cansada, ela gasta energia, fortalece o seu sistema imunológico, gera vitamina D para o seu organismo e oxigena o seu cérebro, melhora o seu sistema cardiovascular e pulmonar, desenvolve os 5 sentidos e não apenas a visão e a audição, a que as nossas crianças que ficam o tempo todo em frente às telas, principalmente os celulares, estão acostumadas. A criança em contato com a natureza, ela desenvolve todos os sentidos, não só a visão e a audição, mas o olfato, o paladar, o tato. Os 5 sentidos são desenvolvidos de maneira plena em contato com a natureza. Melhora a qualidade do seu sono, eu acabei de falar, a criança brinca junto à natureza, se cansa, mas como ela fica também mais tranquila, porque ela extravasa a sua energia. A natureza tem um poder curativo e restaurador. Continuando aqui sobre os estudos, né, desse livro, algumas coisas importantes que eu anotei aqui para conversar com vocês. O autor relata que 40% das escolas nos Estados Unidos tiraram o recreio das crianças, ou seja, para muitas crianças esse é o único momento que elas têm de poder correr, brincar. E por que isso, né, aconteceu isso? Em nome da competitividade que deve levar os alunos a terem notas mais altas em testes e provas. Consideram o recreio como um desperdício de tempo. E pasmem, né? Ele comenta aqui que em algumas escolas os alunos podem fazer créditos de educação física com atividades feitas de maneira à distância, online. E outra questão muito séria, muitas escolas não permitem nenhum tipo de passeio.
ao ar livre, é só atividade acadêmica dentro de sala de aula. Em termos neurológicos, o nosso cérebro está programado para uma existência mais voltada para a natureza e não para tantos estímulos visuais e sonoros como temos hoje. A gente se adapta, as crianças se adaptam, sim, infelizmente, mas nem todas se adaptam. Cerca de 20 a 30% das crianças não conseguem se adaptar com esse mundo de tantos estímulos que nós vivemos, principalmente em função das telas. Só para finalizar, então, uma criança que passa muito tempo dentro do seu quarto, ela começa a achar que o seu quarto é o universo. Uma criança que convive com a natureza e passa a maior parte do tempo no ambiente externo, ela começa a perceber que o universo é algo muito maior do que apenas o seu quarto e que ela pertence a esse algo muito maior. Até o próximo programa.